A economia brasileira fechou 2020, o ano em que o mundo foi abalado pela pandemia de Covid-19, registrando uma queda de 4,1% em relação a 2019. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O auxílio emergencial e ações do governo federal salvaram o comércio e o PIB de uma queda maior em 2020. Para termos ideia do seu impacto favorável, os dados demonstram que a massa salarial mensal, o total de rendimentos do trabalho pagos na economia, caiu 20%, aproximadamente 50 bilhões de reais, entre fevereiro e maio do ano passado, enquanto o pagamento do auxílio emergencial atingiu a cifra de 42 bilhões de reais mensais, em média, durante abril e agosto, de modo a praticamente compensar a queda dos rendimentos do trabalho nesse período. O presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado afirmando o seguinte, abro aspas, "O que eu posso falar para você é que se esperava que a gente caísse 10%. O Brasil é um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse dado positivo. O que fez a economia se movimentar, em parte, foi o auxílio emergencial." Fecho aspas. Como dissemos, ações do governo federal impediram uma queda maior do PIB se comparada a outros países. Quem nos assiste vê agora na tela a imagem é um gráfico que mostra justamente os resultados dos países no Produto Interno Bruto em 2020 e dá para ver ali que a exceção fica por conta da China, que cresceu 2,3% durante a pandemia, com o PIB impulsionado pela venda de equipamentos médicos, máscaras e outros produtos de saúde. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre esses números do PIB e essa comparação internacional que o próprio presidente Jair Bolsonaro ressaltou, mostra que o Brasil teve um resultado até melhor do que outros países, não? Foi e dá o viés de alta, né? Ontem mesmo aqui, o ministro Paulo Guedes antecipou que ficaria em torno ali de 4%, ele falou até que poderia ficar abaixo de 4%, mas ficou 4,1% ou 4%, né? É um feito, porque a previsão era realmente de 9% a 10% a queda do PIB brasileiro, né? E houve uma recuperação principalmente nos últimos dias, nos últimos meses, no último trimestre. Radiografia é a seguinte, o setor de serviços caiu de uma maneira brusca e o Brasil ficaria numa dificuldade ainda maior, né, um PIB muito menor, não fosse o setor agropecuário. Agora, a agricultura, impulsionada principalmente pela soja, ficou melhor até do que a pecuária, né? A pecuária não ficou no azul, mas também não caiu muito. Ou seja, o setor agropecuário sustentou para que o PIB brasileiro não ficasse bem menor. O PIB é a soma de toda a riqueza nacional, né? Do que se produz, do que se comercializa, do que se gera em bens e serviços. E este é o termômetro da economia de um país e reconhecido internacionalmente. Esta é a maior queda da história de contabilidade de soma dos PIBs, né? E tira o Brasil ali dos 10 maiores países em economia do mundo. O Brasil vai para a 12ª economia do mundo, então sai ali dos 10 maiores. Mas nós estamos enfrentando uma epidemia, também uma pandemia, que é a pandemia mais grave da história. É difícil de comparar o tamanho da pandemia, né, diante de coisas parecidas no passado, porque agora nós estamos numa nova situação, onde a possibilidade de contaminação é muito maior, existem mais habitantes, então é muito difícil de comparar. Mas é a maior pandemia que se tem conhecimento na história. Então, foi isso que aconteceu. O PIB caindo significa menos renda para o país, significa que as pessoas ganharam menos dinheiro. A comparação internacional, ela é muito importante, porque mostra realmente que o Brasil não caiu tanto assim. E o que recuperou o Brasil foi a ação da equipe econômica, eu até acho que nem só o salário emergencial, mas principalmente o envio de recursos aos estados, 60 bilhões de reais enviados aos estados para recomposição de perdas, exatamente com a paralisação da economia e redução na arrecadação. Esta é a situação. Agora, a China cresceu, algo em torno de 3%. Cresceu pouco, né? O impulsionamento aí do crescimento da China foi de exportação de insumos hospitalares. Veja que ironia, né? Um vírus que tem origem na China
leva o mundo inteiro a ficar de joelhos e a China cresce em torno de um pouco mais de 3%. Mas para quem cresce 6%, 7%, 3% não é muito, né? Mas a comparação internacional é uma indicação clara de que o Brasil caiu menos, e isso a custas de endividamento, viu? Quase R$1 trilhão de gastos nesta proposta e que deu certo. Você, Fiuza? É uma crise, o número do PIB mostra que é uma crise com porta de saída, né? Quer dizer, um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, a grande preocupação era a seguinte: vai cair quanto, né? E essa queda será a antessala de uma depressão? Essa era a interrogação, né? A resposta, esse índice vem responder que, por enquanto, pelo menos, a queda não é a antessala de uma depressão, que aí é um legado de anos e anos de empobrecimento e de dificílima recuperação, né? Porque aí mina as estruturas da sociedade, etc. Porém, Vitor, nós vemos que isto é um capítulo, né? Nós estamos numa obra aberta que ainda não tem aí uma perspectiva muito clara do seu desenrolar, né? Do seu desenrolar mais próximo. E o que a gente percebe é o seguinte: não só no Brasil como no mundo, esse tombo, né, absurdo, isso tem um custo gigantesco, mesmo que não seja uma depressão, né? Mesmo que a economia mundial não tenha realmente perdido aí os sinais vitais, né, como costuma dizer o ministro Paulo Guedes, né? Então, agora, é um custo gigantesco, vai gerar e já está gerando empobrecimento, apesar das reações como das políticas brasileiras, né, políticas compensatórias, emergenciais, mas são, de fato, endividamento. E a gente vai percebendo, vai cotejando com algumas das declarações aí no percurso desse flagelo, né? Como de um dos diretores da Organização Mundial da Saúde, né? Que estava lá atrás pregando desvairadamente o lockdown. Ela é a proponente inicial dessa experiência sem precedentes do Fique em Casa, né? Que é um slogan, não é uma política sanitária. E já quase mais para o fim do ano, vem o diretor David Nabarro dizer que esperava que o lockdown é indesejável, né? Esse lockdown indiscriminado como primeira medida de enfrentamento, como a gente está vendo aqui e vai falar no programa, né? Aumenta os casos, tranca tudo. Exatamente esta medida dita pelo diretor David Nabarro da OMS como sendo não recomendada, indesejável e desastrosa, nas palavras dele. Ele chegou a projetar a pobreza mundial dobrando no intervalo de um ano. E é isso que já está acontecendo, né? Quer dizer, nós estamos nesta curva que já é muito perigosa. E o que aconteceu no Brasil é isso, quer dizer, o que a gente olha tudo bem, acho que uma parte aí foi de boa fé, mas a gente tem que aprender com a experiência e constatar que foi em vão. Constatar que esse tombo que se paga em vidas, não é moeda, não é dinheiro, não. Isso é vida. É vida, é pobreza, é qualidade de vida, é saúde, né? Isso, em grande medida, foi em vão. Alguma contenção teria de haver, mas esse negócio, essa experiência, se a gente botar abril, maio, junho do ano passado, né, cidades fantasmas, né, ruas desertas. E aí as pessoas viviam aquilo achando que não iam pagar um preço muito caro. Então, a partir dali, fomos recuperando, né, com certa celeridade, com todas as políticas compensatórias, mas está aí o custo, um custo brutal, e que eu digo que é crise com porta de saída, porque não foi os 10% ou mais por cento de queda que chegou a se projetar, até uma das projeções iniciais do FMI trazia essa possibilidade. Agora,
se estas medidas insanas de trancamento total sem critério algum continuarem, e elas estão, pelo menos no Brasil, por parte aí da maioria dos governadores, elas estão vigindo, aí o preço vai ficar bem mais salgado do que esse que nós já estamos pagando agora. E antes da sequência dos comentários do Augusto e da Ana, eu convido você a dar a sua opinião também sobre esse resultado do Produto Interno Bruto. A nossa pergunta hoje para você é a seguinte: quem você acha que é o principal responsável pela queda de 4,1% do PIB em 2020? É a enquete desta quarta-feira e você pode responder no portal da Jovem Pan. Acesse lá www.jovempan.com.br, onde você vê a marca de Os Pingos nos Is. É só clicar e deixar a sua opinião. Responda a nossa pergunta. As opções são governo federal ou governadores e prefeitos. Quem seria o principal responsável por essa queda de 4,1% do PIB em 2020? Daqui a pouco, no final do programa, os resultados da enquete de hoje. Augusto. A queda do PIB, ela era mais que previsível, né? Sabia-se que isso aconteceria até por ser o ano da pandemia. Com exceção da China, como lembrou o Zé, todos os outros países sofreram essa queda que não poupou o Brasil. Mas o número brasileiro, a taxa brasileira, é para ser recebida com alívio no mínimo. É uma taxa, parece uma contradição, mas é uma taxa animadora. Nós começamos o ano pensando numa queda de 9%. E essa sim seria uma queda bastante grave. Não foi. Os especialistas em previsões desastradas e desastrosas apostaram na queda de 9% até o meio do ano. 4,1% coloca o Brasil abaixo apenas, pior apenas que 3 países, além da China. Estados Unidos, Coreia do Sul, não vi direito a esse ranking, mas se eu não me engano é Coreia do Sul, Estados Unidos, Suécia, talvez haja mais um. Mas o Brasil caiu bem menos que, por exemplo, Reino Unido, Itália, Espanha, França. Então, o Guilherme lembrou muito bem, tem porta de saída essa crise, porque a queda foi menor, apesar dos loucos por um lockdown. Por que o desempenho do agronegócio foi bom? Porque foi considerado uma atividade essencial. Como não são considerados atividades essenciais, consideradas, o setor de serviços, comércio, aí é daí que vem o tombo, daí que vem a queda. Aqui em Brasília, por exemplo, os hotéis estão com as áreas comuns fechadas. Então você vive uma situação que é fantástica. O hotel, você pergunta, serve café, jantar, almoço, ele serve assim pelo sistema de delivery. Incrível. O hotel entrega para quem já está lá, porque não pode. O governador decidiu que isso é muito grave. Aí em São Paulo, o secretário da Saúde queria fechar as escolas, ainda bem que não embarcou nessa o governo estadual. Um completo absurdo. Lockdown dá nisso. E eu pergunto, não sei se eu estou antecipando alguma pauta aqui, porque eu sei a pauta, nós estamos falando disso. O que se podia esperar do PIB se você tem lockdowns que se estendem, apesar da permanência do mundo da média diária de óbitos e dos casos confirmados? É só fazer a conta. Nesses dias todos, nada funcionando. E ainda assim, as mortes continuam com a mesma curva, na melhor das hipóteses, e os casos continuam do mesmo tamanho. Para que serve o lockdown? Eles estendem o lockdown. Como é que uma economia vai sobreviver a tanta paralisação, a tanta
ignorância, né? E há tanto arbítrio dos governadores. Agora vão querer culpar o quê? O governo federal? O governo federal, Guilherme lembrou, distribuiu o dinheiro à beça. Aí evitou uma queda muito maior. Agora o governo, no momento, está limitado a agir como trem pagador, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Oceana. Olha, Vitor, a gente olha essa pandemia, né, os números, e eu acho que a gente tem que agradecer e dar graças a Deus que nós temos dentro dessa pandemia aí uma pessoa aí da estirpe, do porte de Paulo Guedes, que está conseguindo conduzir dentro desse caos global de uma maneira muito digna, né? De uma maneira onde a nossa economia não sofra tanto, vai sofrer como a economia global está sofrendo, né? A não ser a China, mas acho que a gente tem aí que agradecer a equipe do Paulo Guedes em relação a isso. Agora, esse auxílio emergencial não vai durar para sempre, né? Isso não é um novo programa de governo, então é importante que a gente retome com responsabilidade, com distanciamento social, uso de máscaras, enfim, todo o roteiro que precisamos seguir aí para combater esse vírus. A economia, né? A economia precisa da saúde, e a saúde precisa também da economia. A gente está sentindo aqui na Califórnia também, Vitor, aí estamos falando da sexto maior PIB do mundo, um baque muito grande também, e isso aí a gente pode linkar de uma maneira com segurança ao lockdown severo que o Estado vem sofrendo já há muitos meses. Muitas pessoas estão migrando para o estado do Texas, que levantou essa semana, vai levantar as restrições em relação aos restaurantes, 100%, ao uso obrigatório de máscaras também, 100%, e obviamente que isso vai partir da decisão, da liberdade do foro privado das famílias e também dos comerciantes, né? Se você vai colocar obrigatório o uso de máscaras no seu restaurante ou não, isso aí vai ficar de acordo com o comerciante, com o dono do estabelecimento. Mas a gente vê que a economia do Texas está sobrevivendo, as pessoas daqui, muita gente aqui da Califórnia está indo para o Texas, o que preocupa um pouco os texanos, porque a maioria das pessoas que sai daqui vai chegar no Texas e vai votar democrata, né? O Texas, que é um estado aí historicamente republicano, e alguns economistas da Universidade da Califórnia de Los Angeles, aqui da UCLA, eles estão relatando que para a economia forte, com vigor do estado voltar a ser o que era, a gente tem aqui o Vale do Silício, né, um estado muito profundamente rico, vai demorar provavelmente de 2 a 3 anos, Vitor, para chegar no estágio como estava um pouco antes da pandemia. Então, a gente tem que discutir, sim, e aí é que a gente precisa colocar a bola no chão, né, para usar um jargão do esporte, e a gente precisa discutir absolutamente todos os dados. A gente vive numa dicotomia muito ignorante, muito cega, de que ou é o lockdown, ou não é o lockdown, ou é a vacina, ou não é a vacina. E, no entanto, essa pandemia histórica, a gente não pode seguir essa trilha dessa dicotomia cega. A gente tem que trazer todos os dados, segregar grupos de risco, grupo de idosos, pensar na economia sim, estabelecer as novas regras sanitárias e sair dessa dicotomia de que ou é uma coisa ou é outra. A gente tem que conviver com todas as opções necessárias e de acordo com as regiões.